A paz do Senhor, mais uma vez aqui, @deva.com 1976, podcast evangélico para você, onde cada 10, 15 dias estamos aí com uma pessoa, com um irmão, com uma irmã, falando sobre algo de Deus, falando algo de experiência com Deus, aquele que Deus colocou no coração de cada um. E hoje é uma satisfação imensa, gratidão a Deus, estamos aqui com o nosso pastor, que está lá pastoreando o setor 9, pastor 9, lá em Vila Roberto. Estamos aqui com ele hoje. E é uma pessoa que é muito querida, da família, graças a Deus, um primo meu. Estamos aqui para somar nessa terra, para fazer a obra de Deus. Pastor Átila, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Dever. Tudo tranquilo, tudo na bênção? Tudo na bênção. Graças a Deus, né? E é interessante, meus irmãos, que é muito bom de que tivemos a infância, a gente sempre morou longe, mas quando eu vinha para cá, na cidade de Catanduva, e é um pouco de diferença de idade, mas eu me lembro, recordo bem, muitas coisas boas, muitas coisas boas, E o Senhor nos levou a servir o mesmo Deus, esse Deus que nos abençoa, que nos ensina, que faz sinais de maravilha e continua ainda mostrando que Ele é Deus, né, Átila? Sim. Graças a Deus. Com certeza. E eu digo assim, meus irmãos, é um privilégio. Então, pastor, quer dizer para você assim, nossos ouvintes aí, de que falasse um pouco da sua vida, quanto tempo de evangelho, como que foi que iniciou a sua vida para o evangelho, como que foi, Fala para nós aí nesse momento aí, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida e que a minha experiência serve para te ajudar em alguma coisa, por mais que a gente tenhamos alguns caminhos diferentes, mas que a gente dê ouvido à voz do Senhor. Eu tenho aí 13 anos na presença do Senhor, sem contar uma parte que eu fiquei fora do caminho, não tinha uma maturidade suficiente para entender que há um único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nesses 13 anos Deus tem me dado muita maturidade, tem me dado muita experiência, tem me mostrado coisas que às vezes a gente não enxerga na vida, prioridades, que é a própria presença de Deus, a nossa família e também o servir ao próximo, Eu acredito que no primeiro mandamento e no segundo mandamento a gente ali tem um leque a trabalhar ali muito grande, E ali está o Senhor, onde há união nessas duas coisa que eu acabei de citar, ali o Senhor ordena a bênção, E na minha trajetória, errando, aprendendo, acertando, melhorando, porque pra gente que é obreiro da casa do Senhor, a gente tem que procurar melhorar a si mesmo com Cristo e também melhorar o servir ao próximo, A gente veio falando hoje do carro, estava indo para congregação, isso. De que cada dia, pastor? Cada dia, aprende, na verdade, Isso, a cada dia é um dia novo com Cristo, O amanhã sempre pertenceu a Deus, eu nunca tive dúvida disso. E só que o que nos baseia a sempre confiar em Deus é a presença em nossa vida que Ele faz. Que bom. Pastor, a gente sente algo assim de falar assim. O que significa a palavra gratidão para você nesse meio do evangelho, no meio, depois que você começou a servir a Deus e pela sua trajetória até hoje, esses 13 anos? O que significa a palavra gratidão para você? Pastor Devar, a palavra gratidão, ela tem dois pilares muito importantes, muito grandes. Às vezes a gente deixamos de perceber isso, Eu aprendi com um pastor experiente que a gente falar obrigado para Deus é uma coisa, é a mesma coisa de a gente estar dizendo que obrigado Deus, mas eu não vou conseguir te pagar isso. O que Ele fez por nós, pela nossa vida, Então a gratidão, a gente substitui o obrigado pela gratidão. Ou seja, Deus sabe que a gente, por mais que a gente vivesse aí, vou estimular um valor numérico aqui de vida, 500, 600 anos,
porque os patriarcas viviam muito tempo, né? Então, mesmo que eu tivesse muita longevidade com Deus, eu não conseguiria expressar a dívida que foi paga por mim. Então, a palavra gratidão, tanto com Cristo em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, o que Ele fez na minha vida, o que Ele está fazendo, o que ainda Ele vai realizar, o que ponhou a nossa vida em ordem, né? Ser feliz, estar também satisfeito com o que Ele tem realizado, porque com o tempo Deus vai nos graduando espiritualmente. E também a palavra gratidão, onde Ele dá a chance de eu servir o próximo. Acho que a palavra gratidão envolve pessoas. Não é só questão só sobre mim, mas também as pessoas que estão em minha volta. Que bom. Você pode dizer, então, é como se fosse assim, dizer um obrigado para alguém e dar aquele nó na garganta, não tem como explicar. Isso, não tem como mais ou menos nesse sentido. Se fosse um sentido, né? E você pode dizer que a palavra gratidão e a palavra fé pode se andar junto aí? A fé? Olha, é assim, biblicamente falando, fé é o firmamento das coisas que ainda não se viu, mas você sabe que vai acontecer. A gratidão, ela vem depois daquele aquele algo que realizou. Aí você entra com a gratidão, né? É lógico que as duas andam juntas, né? Não adianta eu ter fé, mas ser ingrato com o Senhor e com as pessoas que ao redor da gente nos ajuda a prosseguir no caminho, né, na obra de Deus. Você tem alguma experiência assim, com Deus assim, que te marcou nessa trajetória de 13 anos? Isso aqui me marcou muito. Um milagre, uma cura, ou um livramento que você tem, olha, isso aqui aconteceu comigo, que eu vi que foi Deus mesmo, que fez a minha fé e a gratidão ser por Ele, por tal maneira de que... Olha, pastor Edvar, eu tenho uma experiência aqui, que agora que entra a questão da gratidão, né? Às vezes, quando a gente está começando na fé, seja como obreiro ou como ovelha da casa, a gente passa por uns momentos difíceis, uns momentos que a gente fica indagando a Deus, fica como se estivesse provocando a Deus, e era no sentido de Deus me amar. A minha experiência foi na questão de livramento. Eu lembro que eu tinha um trabalho que me tomava um bom tempo, né? Um trabalho um pouco desgastante. Eu viajava, né? E eu peguei uma viagem para a Serra de Ubatuba. Quem conhece aquela região do litoral norte lá, paulista aqui, Serra de Ubatuba. E eu lembro até hoje, né? O nome da rodovia é Oswaldo Cruz. Para quem está descendo por lá, pelo amor de Deus, vá com muita prudência. Agora o governo do estado vai pela Tamoio, que é muito mais seguro. Mas naquela época eu não conhecia. Só que nisso, antes, eu estava passando uns meses bem duvidosos, bem assim, com os pensamentos complicados para se afirmar na palavra também, né? E eu questionava a Deus o seguinte: será que o Senhor me ama? Estou passando por tanta coisa. Mas havia um esfriamento da fé e havia também um distanciamento da minha pessoa para com Ele, né? E nisso eu comecei a iniciar descendo a serra, né? Já era um profissional experiente, um profissional que já tinha já realizado o trajeto em serras, e houve uma falha mecânica dos freios, né? Aí os freios começou a fumacear, era uma serra muito densa, tem que descer muito devagarinho, bem cautelosa, e o veículo não começou já a segurar mais e começou a pegar embalo. Aí nisso eu perdi o controle de uma das curvas, e aí eu desci uns 40, 50 metros, derrubando árvore, quanto tipo de coisa que estava na frente, o caminhão não sobrou nada. E é aí que mora o milagre. Eu tive um milagre, um livramento e uma resposta de Deus. Foi uma experiência nesses três sentidos: o livramento, o milagre e uma resposta de Deus. Porque antes eu estava questionando Deus: acho que o Senhor não me ama mais, é o que eu estou passando. Eu não queria essa vida assim, eu não queria... Sabe que o Senhor me ama mesmo? E sempre batendo nessa tecla. Aí aconteceu tudo isso. Aí eu acordei na cabine com o caminhão tombado assim, só um cortezinho na sobrancelha, escorrendo sangue assim. Eu tinha um papel de mão ali na cabine do veículo, limpei assim,
E eu falo engraçado, mas não teve nada de engraçado, só a colocação aqui. E a pessoa que desceu para me ajudar veio com uma corda e falou: você viu o motorista aí? Falou assim para mim. Eu falei: não, o motorista sou eu. Mas você tá bem? Eu falei: eu tô bem, não tem nada quebrado, nada, porque nesse escapotamento costuma quebrar uma costela ou alguma coisa desprender da cabine, espetar a gente de alguma forma, né? E não tinha nada, realmente, eu só fiz um cortezinho aqui. Só que quando eu comecei a subir com a ajuda do pessoal que já vinha atrás de mim descendo a serra, o pessoal veio: oh, você tá bem? Inclusive um carro atrás era de uma equipe de enfermeiro. Eles se juntaram para ir na praia ali, da região. Ele falou: rapaz, mas isso não tem nada, você tá se sentindo bem, você tá respirando bem? Eu falei: eu tô bem, tudo sim, só tô um pouco agitado, um pouco em choque, né? Mas eu tô bem. Aí eu sentei na mureta assim, aí parou um outro carro, dizia que precisava de ajuda, mas ele veio abordando eu diferente. Quer dizer, Deus me livrou da morte, fez um milagre. E aí o pessoal que vinha veio falando assim: ó, Jesus te ama. Meu Deus. Aí veio o segundo: Jesus te ama. Aí veio a terceira pessoa: não duvide mais, Jesus te ama. Então, assim, são experiências que nos fortalecem na fé. Então aí é onde começa a nascer a gratidão. Quando a gente reconhecemos o senhorio de Jesus na nossa vida, tudo muda. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus há 5 anos, 7 anos, 10 anos, mas ainda não reconheceu o senhorio de Jesus. Isso não tem um despertar, né? Não tem um despertar. Então é mais assim, toma um método de frequentamento na igreja, mas o Jesus está na sua vida realmente? Pastor, você falou uma palavra assim, de distanciamento, né? Quando você estava distante, vamos falar assim, de uma palavra mais profunda. Quando está no deserto, né? O deserto, ele ensina o crente. O deserto ensina aquele que está afastado, a falar assim, o deserto, quando se fala assim, quando não está acontecendo como foi com a sua vida. Quando você está passando por deserto, o que você pode falar de experiência e dizer o que pode ser feito com nossos espectadores? Olha, eu estive ministrando um tempo atrás e eu tinha comentado sobre angústia que o povo de Deus passa, o indivíduo em si passa, né? Respondendo à pergunta do pastor Devar aqui, a questão do deserto, enquanto a gente não entender que é lógico que tem momentos que não é o próprio Deus que te leva para o deserto. Às vezes uma questão de desobediência te coloca no deserto. Às vezes parece que é mais uma luta que você pegou com a mão, às vezes. Mas na verdade não. Por isso que a gente, dia a dia, pastor Devar, a gente tem que se autoavaliar. O contato com Deus, orar com Deus, ele é periódico, ele é todo instante, ele não pode ser corriqueiro, ele tem que ser prioridade. Lembrando que o inimigo, quando levou Jesus para o deserto, foi para testar ele. Verdade. E quando o Espírito também leva a gente para o deserto, é para nos capacitar. E o distanciamento que eu sofri foi um distanciamento de primeiros passos na fé, né? Às vezes a pessoa acha: mas eu tenho 1 ano, 2 anos de fé, mas ainda você está sendo gerado ali, você é um bebezinho, você está, como se diz, eu vou fazer um trocadilho aqui, você tem que dar papinha na boca, então você tem que ir devagarinho ali. E quando a pessoa às vezes não entende, ela toma esse caminho do distanciamento e não é bom, porque é lógico que a gente conta muito com a misericórdia de Deus, né? Quando o Senhor Deus, que foi na vida do Senhor e foi na minha, quando ele tem um propósito, quando ele tem um projeto, às vezes, por mais que ele não nos colocou naquele deserto, mas a misericórdia dele nos alcança e nos resgata para o caminho da onde que a gente não deveria nunca ter saído. Porque o projeto, ele tem um caminho, ele tem um lugar, ele tem um destino. E tem uns resultados que ali para glorificar o nome de Deus. Então o deserto, ele é uma escola. Mas muitas das vezes a gente nos colocamos no deserto e não era a hora. Então o deserto a gente tem que saber distinguir ele. Se é o Senhor que está nos levando para um nível mais profundo com ele e entender o propósito dele. A questão é o quê?
como que é a minha postura diante de Deus que está acontecendo. Você fala que, né, temos um caminho a seguir, né? Nós temos que seguir. Mas o crente, assim, na sua posição, você enxerga, ele tem escolha, né? De servir, não servir, de pagar preço, de... o que você acha da palavra escolha, assim? Porque é um livre-arbítrio, na verdade, né? E se pode correr muito, vamos dizer assim, desastre, dependendo do que você escolher. Pode a escolha, eu falo assim, quando tem dois caminhos e você seguir o correto e escolher o que você quer, não é bom, né, pastor? Não é bom. A escolha, se você não escolher, não ouvir a voz, vamos dizer assim, né? Sim. Olha, eu já passei também por essa experiência de escolha. A escolha é algo muito interessante, né? Por isso que eu volto a dizer que o crente ele tem que estar bem afinadinho com a presença, em comunhão com Deus. É lógico que Deus colocou o anjo da igreja, o pastorado para nos guiar, porque a ovelha ela precisa de ser pastoreada, ela precisa ser guiada. A questão da escolha é algo a de se pensar com muita delicadeza e também não ter pressa. Porque quando se trata de livre-arbítrio, eu escolho o que vai ser melhor para mim. Sim, Deus nunca tirou esse direito de nós. Deus não força ninguém a amar Ele, não força ninguém a servir Ele. Deus não força nada, só que Ele mostra o cenário. Só que aonde que está a questão do livre-arbítrio que eu, dentro da minha visão, quando eu não sei o caminho certo, mas eu tenho alguém que está me guiando e sempre provê o que é de bom para mim, então por que eu tenho que escolher uma outra coisa, sendo que eu também não tenho certeza daquele outro caminho? Então eu escolho a quem? A Cristo. E aqui que está o livre-arbítrio. Se eu não sei, e eu sei que aquilo que é algo de bom para mim, então eu escolho a Cristo. Eu já escolhi caminho errado, que me distanciei do caminho primário que Deus estabeleceu para mim. Hoje voltei para esse caminho primário, né? Deus me deu uma ótima experiência nesses 13 anos, agora eu estou engajado em outro caminho, mas assim, Cristo ele faz nos pensar, né? O nosso Deus ele é um Deus racional, né? Não é um Deus que a gente pega ele num livro, vou simplificar aqui, né? Só usando uma linguagem simbólica. Eu pegar um livro de imagens infantis, modo de falar, e eu achar que Deus é só aquilo ali. Não, Deus não faz pensar no nosso caminho. E Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida, então não há outro fora dele. Então, muitas das vezes o livre-arbítrio, ele pode tanto te favorecer, mas também pode também não te favorecer, porque se você não fazer a escolha certa, aí fica muito difícil a vida, né? Fica difícil, complicado, né? Eu estava vendo uma frase hoje de manhã, é mais ou menos assim, pastor, de que quando você está com Deus, você não precisa conhecer o caminho. Eu falo que isso é uma coisa de fidelidade, né? De ser fiel ao Senhor, né? Confiança total, Confiança total, né? Você pode falar assim sobre fidelidade, confiança, porque a fidelidade hoje é mídia, é muito aplicativo, é muitos jogos, ainda mais para jovens, crianças, que tira um pouco dessa visão de fidelidade, né? Porque muitos confiam em carros, né? Muitos confiam em... Eu digo assim, para você, assim, a fidelidade com o Senhor. O que significa fidelidade com o Senhor? Porque vai criar uma romantização, né? A fidelidade, dá vários assuntos, né? Ser fiel, né? Em todas as coisas, ser fiel como servo de Deus. O que você pode dizer com a palavra fidelidade, ser fiel ao Senhor, assim? Olha, a primeira coisa que a gente, como crente ensinado, pastoreado, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem como falar de fidelidade e não falar da lealdade. É lealdade, né? Deus, verdade. Eu acredito que seja duas irmãs gêmeas, né? Só que com um aspecto diferente. Verdade. A fidelidade, eu vou ilustrar aqui um parafraseado. Eu sou fiel a Deus e não a outro Deus, então eu sou fiel a Ele. Agora, quer ir um pouco mais além, seja leal.
Leal. O leal é o que tá a diferença. O leal é o que faz você sobressair as circunstâncias, as dificuldades, né? Adão poderia ter sido fiel e leal a Deus no Jardim do Éden? Ele poderia. Ele tinha tudo. É verdade. Lembrando que Deus foi fiel antes de todo mundo existir. Vier à existência, porque nós somos a criação, nós somos uma criação que Deus nos trouxe à existência. Olha quanta coisa que Adão ali, eu vou usar a questão do Jardim do Éden, porque ali no Gênesis a gente aprendemos muito, né? Ele passou esse ensinamento de fidelidade e lealdade para Eva. Verdade. Porque ele era o responsável. A Eva era fiel a ele. Mas será que se ele tivesse... Vamos supor que a Bíblia não fala. Categoricamente literal você lendo. Mas dá um entender, depois de alguns textos, conforme a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que o homem, ele foi criado para entender a fidelidade e a lealdade dele. Então Deus, toda a tarde aparecia para Adão. Então Deus foi muito mais do que fiel. Deus foi presente. Deus fez a parte dele que vinha. Ser leal é estar presente aonde que nós deveríamos estar, que é no caminho. Então não basta só ser fiel, tem que ser leal também. E para você que está me escutando, que tem um pastor que te guia, que fala da palavra, fala o que é bom, e se preocupa com você, por mais que talvez Deus te leva para lá, leva para cá, mas seja leal àquilo que você submeteu. Não só fiel, tem que ser leal também. Pode-se dizer que Jó foi leal? Ele foi muito mais do que leal, ele foi testado. Ali foi complicado. Porque ser leal de primeira talvez seja até fácil. Mas e na hora do teste? Até onde vai a tua lealdade? Na hora do deserto? É desse jeito, a gente esquecemos. Jó era fiel? Perdeu tudo. Isso, perdeu tudo. Jó era fiel? Jó era leal? Sim. Mas depois lá na frente, por mais as situações, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, os amigos olhando para ele, questionando, indagando, esse Deus que tu serve. Só que Deus mostrou. Só que antes de tudo, a gente tem que entender que houve um intrometido na reunião celestial. Falar, é fácil, por isso que ele é fiel. Ó, tá vendo? Agora que vai entrar a questão da lealdade. Né? É fácil ser fiel a Deus. O Senhor dá tudo para ele. Foi isso que o inimigo questionou a Deus. Eu vou simplificar aqui. Então tá bom. Vai lá. Eu dou uma permissão periódica para você, só não toca na vida dele. Olha o que Jó passou. E além do mais, o teste da lealdade foi tão profundo que a esposa de Ló, Deus só não tirou a esposa. Verdade. Porque ali foi o ponto central se Jó era mais leal do que fiel. É o que eu falo, fidelidade e lealdade tem que andar juntas. E se Deus deu aí, eu não sei não, hein, Jó? Aí depois ele vem dizendo no texto, eu sei que o meu Redentor vive. Então, ele precisava talvez passar por aquela experiência, diz alguns, passar por aquela experiência, mas depois que ele honrou a Deus com a sua fidelidade, olha onde que a fidelidade e a lealdade vai nos levar. Deus deu para ele tudo mais do que ele tinha. O tanto que ele tinha de jumenta, de boi, de riqueza, de espaço territorial, que naquela época era tenda, né? Tenda. Então, filhos e filhas, Deus multiplicou. Talvez, alguns dizem que até triplicou o que ele tinha. Mas olha o que é a fidelidade e a lealdade. Mas quando a gente vai para o teste, aí precisa ver se a fidelidade e a lealdade está aqui, uma segurando um braço um do outro. Quer ver uma questão de fidelidade e lealdade? Arão e Ur com Moisés. Ali já teve um problema, né? Que Deus tratou com Miriam, depois Deus levou o filho de Arão
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a boca nossa não pode jorrar duas fontes. Então é uma área perigosa, mas gratificante se a gente seguir pela palavra de Deus. Deus, como que é, meus irmãos, só, né? Eu falo que, claro, nosso Cristo que mostrou para nós do que ele passou tudo, mas eu creio que Jó também foi o último, né? Eu falo assim, que foi uma experiência para a vida dele que eu acho que hoje ninguém, não creio que no ano que nós estamos hoje, que devia suportar o que ele suportou, na verdade, né? E o nosso amigo, nosso Deus, nossa trindade que nós temos, o que você pode falar do Espírito Santo? Esse que te fala todos os dias, esse que te guia todos os dias. Tem pessoas que têm mais intimidade, mas você acha que para você é mais fácil para um que para outro? Ou é caso de buscar mesmo? Ou é caso de chamado? O que você pode falar sobre isso? Olha, quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo pela matéria pneumatologia, o Espírito Santo ele está sempre em movimento. Então, se ele está sempre em movimento e a gente aprendemos que identificar e entender que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força ativa, tá? Não é uma força ativa, porque lá no Gênesis ele já vinha trabalhando, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Buscar, eu acho que é eu vou dizer padrão, mas é muito mais do que isso. É uma necessidade, prioridade em qualquer vida de qualquer pessoa crente, que se diz fé confessada em Jesus. Que o próprio Jesus disse, ficar em Jerusalém até do alto ser revestido do poder. Então, assim, buscar o Espírito Santo é necessário e é prioridade todos os dias. Agora, a forma em que ele trabalha na vida da gente também vai dizer o jeito que nós entendemos ele. Porque o Espírito Santo, ele é o gerenciador da nossa vida. Isso. Porque sem ele, a gente não herdaremos a vida eterna. Tem que ter uma intimidade. Tem que ter. Porque a passagem para a vida eterna, tudo depende dele. Tudo está o Espírito Santo. Igual no Gênesis, ele sempre esteve presente. É verdade, já que o pastor comentou sobre a Trindade, eles sempre trabalharam juntos. O haja ali, e assim foi, nós temos ali já nos primeiros versículos de Gênesis 1, o haja, algumas versões vai mudar um pouco, mas aquele haja, diz os teóricos, que é Jesus. O próprio Deus lá no versículo 1 também, já expoente, já se revelando para o homem, e os três nunca se separou. Então, se eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus também. Se eu creio em Jesus, eu creio no Deus Pai. Não tem como se desligar essa trindade aí. Você fala, eu vou para o Pai, mas vou deixar, né? Sim, não tem como. O Espírito Santo, ele é necessário. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, e olha que coisa interessante, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha com uma porção na manifestação sobre os profetas, sobre a questão dos patriarcas. Ele vinha de uma forma diferente, se manifestar e falar com a liderança. Já no tempo da graça das boas novas, já é diferente. Porque tem que se preparar, né? Não era assim chegar. Sim, tinha a questão do sacrifício, quando um membro errava em alguma questão e o sacerdócio tinha que entrar. Olha o grau que era naquela época. Era o grau, era muita exigência para alcançar, com certeza. E hoje, lógico, hoje, no tempo da graça, a gente tem um pastorado para conversar, mas o Espírito Santo, ele vai contar com a sua sinceridade e, mais do que tudo, o arrependimento. Jesus esperava que a gente, depois de batizado nas águas, e quem busca o batismo com o Espírito Santo, ele sabe que a gente vai tornar a errar ainda. Só que o que a gente tem que priorizar e sempre se policiar, né? Eu gosto de usar essa palavra. A gente tem que se policiar muito. Porque a gente não sabe a hora que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, eu falo assim, se o Espírito Santo não está em mim, tá me sempre alertando, eu vou ficar para trás.
Então, o Espírito Santo faz morada na gente. A tendência era menos errar? Sim, com certeza. O que os reis não tinham, que era a proporção da manifestação sobre o Espírito Santo na vida deles, para fazer uma diligência no seu reinado, conforme Deus pedia. Imagine agora que nós somos templo do Espírito Santo. Essa liberdade de falar com Ele, de conversar com Ele, escutar Ele. O Espírito Santo está com nós em todo lugar, né? E eu creio que no dia que eu sofri o acidente ali na Serra de Ubatuba, há quem diga que quem está um pouco afastado de Deus, o Espírito Santo se afasta também. Mas assim, Deus tem um olhar mais profundo, Deus nos conhece no profundo da nossa alma. Um olhar de pai, né? O papel de pai de Deus ele é insuperável, né? Qualquer pai humano, biologicamente falando, humano, talvez tinha desistido do seu filho, mas Deus não desistiu de mim e também não vai desistir de você. Talvez o Espírito Santo ali, talvez vendo como eu procedia aquele tempo, eu estava indagando tudo, e se não fosse Ele na minha vida? Eu já passaria para a morte rapidamente, porque era uma morte iminente. Então o Espírito Santo se faz necessário, aliás, em tudo, não é só quando eu chego na igreja, é em tudo. Quer ver como que o Espírito Santo vai nos guiar em tudo? No meu casamento, no meu emprego, porque a gente somos testados, a gente somos tentados todos os dias. O inimigo tenta levar as ovelhas para o matadouro. Então sem Ele, não tem como. A Trindade, tudo que nós enxergamos e entendemos, nada existiria se não fosse a Trindade. Então não tem como. O Espírito Santo ele é uma pessoa que tem que estar do nosso lado 24 horas. Pastor, falando do Espírito Santo, porque assim a gente vê, tem uma palavrinha que fica também, e essa palavrinha... O que você acha da palavra medo, no caso? O cristão ele tem que ter medo? O que significa assim? O cristão, no caso... O que significa a palavra medo? Porque eu vejo assim, às vezes atrapalha, mas umas vezes ela faz você enxergar, pisar com cautela. O cristão tem que ter medo? O que você acha para você assim, que é a palavra medo? Olha, um medo, eu acho que no meu pensamento, né? Isso, claro. No meu pensamento, eu respeito todas as opiniões sobre... Né? Nós temos psicólogo renomado hoje, tanto na igreja, ou profissionais que não são cristãos, mas fazem um trabalho sério na psicologia, na análise. Eu acho que a palavra medo vem muito, para mim, vem muito no sentido daquele que você não conhece. Aquele que a gente não conhecemos, a gente tem um medo, tem um receio. Uma cautela, né? Uma cautela, tanto de relacionamento social, tanto numa decisão de transferência, até mesmo de uma vida profissional, tomar decisão de uma financeira, se eu compro ou não compro. Aquele medo. Parece que é um dispositivo que Deus nos colocou. É por isso que se faz necessário o Espírito Santo conosco, né? Você fala com Deus, devo comprar esse carro, devo mudar de casa, em tudo, porque Deus quer o nosso bem. A gente não estamos lacrados para não passar por uma luta, o deserto, não. Mas assim, Deus está todo tempo, qualquer coisa, eu estou aqui, se me perguntar eu vou responder. Então eu acredito que a gente tem que procurar pela prudência, né? O que barra o medo na nossa vida é a prudência. Então, se eu procurar aquilo para conhecer, o medo vai saindo fora, a prudência vai entrando, você vai ganhando conhecimento e você vai adquirindo o quê? Experiência. Experiência em todas as áreas. O medo ele vai estar em tudo. É lógico que é ao contrário de tudo da pessoa que tem muita coragem. Só que às vezes o muito corajoso ele mais erra do que acerta. Eu falo assim porque a palavra medo até parece assim que, vamos dizer assim, é como se fosse uma chavinha no nosso interior, assim, de que não faça, escute, mas eu posso dizer assim também de que o Espírito Santo, de quando nos fala, que tem pessoas que o Espírito Santo fala, você está com medo, ele te responde, mas ainda você continua com medo, né?
É como se você dizer assim, Deus está falando para você fazer um algo, né? Mas ainda parece que... Aí você fala assim, que chega a hora, vamos dizer assim, Deus falou assim, ó, estou contigo, faça, vai, você dá aquele medo. É hora de parar com esse medo, se Deus confirmou na verdade, né? É como se fosse, ou fala assim, eu vou, mas ainda vou continuar com cautela. O que você acha? Tipo assim, quando Deus, se você está com medo de comprar, como você falou, ou de vender, ou de fazer, Deus fala assim, ó, estou contigo. Você acha que ainda deve ficar com essa palavra medo, ou mais a cautela? Ou... Porque Deus está respondendo que é para você fazer. Olha, eu acho que eu substituiria a cautela por dúvida. Dúvida, né? É porque o medo evolui para dúvida. É verdade, né? Porque lembrando, quando Jesus está no mar, no barco lá, lembra que o discípulo estava com medo? Só que aonde que estava a dúvida? Quando Pedro afundou o pé no mar. Então, assim, não basta só tirar o medo, você não pode ter mais dúvidas sobre aquilo. Quando Deus está falando conosco realmente... O que vai atrapalhar, né, pastor? Sim, sim, o medo, a dúvida, depois da dúvida vem a pessoa fica frustrada, que é o pior. Deus falou, aí ela estaciona mesmo. Deus falou, mas você não, né? Você que está cursando o ministério, está começando agora, o pastor te levantou, te colocou para trabalhar, tá te delegando algumas coisinhas, tá te dando uma experiência ali é muito importante, é lógico, né? Nada acelerado, sempre devagar, observando, isso, né? Jesus não teve pressa de ensinar os discípulos. Ele teve o tempo necessário. Mas foi 3 anos e meio. Você molda o obreiro? Lógico que não. Só que depende muito da pessoa. Eu já vi o obreiro com 2 anos, Deus levar ele rápido para o ministério. Porque tudo é a questão do entendimento e a absorção da palavra e também o que Deus está nos requerindo. Você uma esponja, né? Isso, absorver aquilo. Quanto mais rápido você, né, dá lugar, né? Sim, e onde que estava a dúvida ali do discípulo? Quando ele deu o primeiro passo, mas ainda ele estava com dúvida. E ele começou a afundar. Então, assim... O medo ele vai estar em tudo, é o que eu acabei de falar, ele vai estar em tudo, mas a questão é o quê? Como nós vemos e como nós vamos reagir a isso. E paralisa muito. Eu mesmo já passei por isso. Eu só estou falando isso para você que está nos assistindo, eu já passei muito por isso, de medo de assumir um trabalho, de medo de pregar, que é uma coisa, você está ansioso, você está ali, nunca pregou naquela casa, ali você tem que obedecer todos os costumes da casa ali, que o pastor te der, aí você tem medo de não fazer assim o mínimo, superar aquele dia que você vai pregar, ou até mesmo trazer um ensino na EBD, mas assim, ele vai estar em tudo. É como nós reagimos. Aquilo que nós não conhecemos vai gerar medo, é normal. Vai gerar medo. Senhor, vamos sim falar um assunto sobre, eu falo que é a cereja do bolo, né? Louvado seja Deus que hoje Deus já te colocou numa posição de estar pastoreando uma igreja, né? Na Vila Roberto, aqueles que não conhecem, que é de Catanduva, né? É perto de Catanduva. E vamos dizer assim que o assunto é, você está retornando para o ministério, né? Você está retornando para o ministério, você foi do ministério e ficou uma boa parte da sua vida espiritual nesse outro ministério. E eu digo, porque tem pessoas de que pensam muito ou medo. O que fez você voltar assim para o Ministério do Belém? Hoje nós estamos aqui. Olha, pastor Dever, a cada tempo que a gente passa, tanto na vida ou tanto ministerial, por mais da experiência que eu passei, sou muito agradecido aonde eu estava. Tudo que eu sei, eu aprendi, conheci sobre Deus e como proceder nos corredores ministeriais, comportamento, ética ministerial, como trabalhar conforme o pastorado vai falando. Isso é pessoas que é mais experiente do que a gente. Só que a voz do Senhor, ela é sobre tudo, né? Eu confesso que eu nunca pensei que Deus nada pega de surpresa a Deus, né? Deus usa, às vezes, circunstâncias e situações para voltar naquilo que Ele desejava lá no começo. E
E se tratando do começo de Gênesis, sobre a questão que eu citei do Jardim do Éden, e até se findar no Apocalipse, os sinais estão vindo aí, Deus não errou em nada na sua trajetória. É verdade. Então, é nós que erramos. Nós temos essa questão há quem diga uma síndrome de Adão, né? A gente tem esse desvio de percurso aí, mas não é aquele desvio de fé. Às vezes não era para você estar trilhando aquela trincheira, aquela ceifa, né? E ouvindo a voz de Deus pela circunstância, pelas situações, orando a Deus de tudo, né? Orando a Deus. Chega um momento que situações vai te levar a você descer na oração, e a oração ela vai te gerando uma expectativa, mas você precisa entender onde que Deus quer te colocar. E aí, ouvindo a voz de Deus, a prova de Deus de eu voltar para o Belém, né? Sou muito agradecido aos irmãos onde eu estava, porque se tudo eu sei, foi o Deus que proveu através dele. Como se fosse uma escola, né? Isso, foi uma escola. Você foi para uma faculdade, foi uma escola e se retornou hoje, né? Foi uma escola. Eu aprendi muito, tenho muitos amigos lá, tem ainda, né? Então a experiência que eu passei foi para mim entender que qualquer passo que a gente der, ministerial ou como ovelha da casa, tudo tem que estar Deus. Se Deus mandou você ficar ali, fica ali. Se Deus mandou você se mover, você se mova. Então nós podemos entrar assim na palavra obediência. Então, obedecer. Obedecer ao Senhor. Porque isso aí tem várias frustrações quando você não obedece, quando você não... Sim, né? Bicho, a desobediência ela desencadeia atalhos que não são bons. Deus não usa atalho. Ele usa o caminho correto. Quem usa atalho é o inimigo. Não que do meu proceder da transferência de ministério era o inimigo, nada disso. É que Deus me trouxe de volta para o lugar da onde eu tinha parado primário. Então, me preparou lá, naquele outro campo, e me trouxe aqui. E é onde eu estou ali responsável pelo setor 9. Vila Roberto é um distrito da cidade de Pindorama ali. É um trabalho novo, mas é um trabalho que tem as características de Deus, tem a palavra, tem a adoração a Deus, né? Que bom. E ali a gente tá para somar com reinos, né? Que tem, como se diz, joga a rede, né? Que ainda você vai colher peixe. No mar aí que simboliza o mundo tem muito peixe. Então essa volta para o ministério me fez eu aprender muito. Que a gente é útil em qualquer igreja séria. É verdade. Igreja séria, se preza pela palavra, se preza pelos bons costumes. Assim, onde eu estava, tem lugar para todo mundo trabalhar. E eu não parei de trabalhar. Nós somos uma verdadeira carta, né? Sim. A gente, os mais velhos que estiver me assistindo aí, velho de ministério, assim, velho não, vamos corrigir essa palavra, né? Anciões, mais tempo de ministério aí, acho que talvez, ou para a melhor idade, né? Vamos melhorar ainda mais, a melhor idade. Mas eu tô nessa idade, talvez eu não consiga fazer mais nada. É aí que a gente se engana. Deus ainda faz milagre através da vida da gente. Porque a geração que está chegando na igreja precisa entender, quando ela começa um caminho, ela tem que ficar. Ela só pode sair dali quando Deus falar realmente. Então essa volta do ministério para mim foi uma grande, como se diz, a roda gigante girou, e hoje estou aqui responsável pelo setor 9, lá do distrito de Pindorama, Vila Roberto, e estamos ali fazendo a obra de Deus, falando da palavra, trazendo uma doutrina, trazendo os bons costumes de Jesus ali para o povo, e vamos seguir em frente. Se Jesus voltar hoje, não existirá mais obra, né? Ele já completou a vontade do Pai. Mas se ele não voltar hoje, amanhã nós estaremos lá fazendo a obra novamente. Pastor, se fosse nesse momento agora, nós somos nossos ouvintes, que cada um vai ver numa hora, né? Um à tarde, uma à noite, um de madrugada, que nossos ouvintes vão estar ouvindo. Se fosse para você deixar uma mensagem, esses 13 anos que você está com Cristo, qual mensagem você deixaria
para o povo de Deus aí que tem nesse momento. Pode ser que tenha uma pessoa angustiada, pode ser que tenha uma pessoa esperançosa, que está esperando um algo, uma pessoa que está precisando de uma resposta de Deus. O que você pode falar assim, para o Espírito Santo de Deus, falando sua vida para dizer aos ouvintes agora algo de Deus? Você que está me assistindo aí, se está passando por uma frustração na sua vida cristã, e também para você, obreiro ou diaconisa da casa, abre lá em Carta aos Irmãos em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, escrevendo em uma das suas viagens missionárias, ele começa falando sobre a orientação de um problema que estava acontecendo ali na congregação ali. E eu me lembro, tinha Síndic e Evódia, são duas diaconisas ali, fora os irmãos que estavam ali. E ele também vem trazendo um agradecimento e gratidão sobre aquela igreja que tinha ajudado ele. E ele estava dizendo o quê? Entre o capítulo 11 até o 13. Eu sei estar bem, sei estar abatido, sei estar abastecido, farto, também sei o que é uma necessidade. Então, entenda uma coisa. Quando você sai fora do sistema do mundo, é muito normal a gente passar pelo medo, é muito normal a gente passar por dúvida, é muito normal a gente querer abandonar. O sentimento de desistência, ele bate na porta mesmo. Só que entenda uma coisa, quando a gente estava em outro caminho, a gente não tinha tanto problema. Eu sempre digo isso nas minhas ministrações. Se quer ver algo de Deus manifestar na sua vida, quando você está buscando uma resposta através do Espírito Santo, os sinais poucos sinais serão positivos. Depende do momento e a quê. Mas a maioria dos sinais são negativos. Se você sabe, Deus não deu uma mente pensante, deu uma inteligência lá em Gênesis para nós pensar. Se eu sei que aquilo é bom, que não desagrada as Escrituras, não desagrada a vontade de Cristo, e está fazendo bem para a minha congregação, então continue, mesmo com sinais negativos. Então, ora a Deus, jejua a Deus, clama a Deus, que talvez essa angústia, essa frustração, só está sendo o carro para te tirar do estacionamento. Porque não vai te matar isso. É só para você sair do comodismo espiritual, do sedentarismo espiritual. Eu já vivi isso também. Nesses 13 anos eu já estive estacionado. E quantas vezes Deus usava situações para me tirar daquele comodismo, para me seguir em frente. Sair da zona do conforto. Isso, a zona de conforto ela nunca vai ser bom para o crente. Nunca vai ser bom. Não, ela vai engessar. Ele não desenvolve. Somente para quem é obreiro, diaconisa da casa, ele não desenvolve, porque acostuma. Tem algumas... agora eu vou falar numa linguagem religiosa. Tem umas religiões que engessam o povo, não deixam o povo ler a Bíblia e fica naquele sistema de oratória, que não sai daquilo. Só que a vida da pessoa não muda nada. Não tem entendimento, então, não tem nada. O Evangelho ele é revolucionário. O Evangelho é revolucionário. Então você que está nos assistindo, não fique parado, vai buscar, vai bater na porta. Enquanto esse dia eu aprendi com um pastor experiente, ele falou, quando você estiver orando, clamando, não pare. Aí ele deu um exemplo bem prático, né? Esmurra o céu até que ele abra em seu favor. É essa dica que eu quero te dar. Não saia do caminho, prossiga. A gente temos pastores para nos guiar, para nos orientar. O crente pode ficar sem oração? Não, de jeito nenhum. É o combustível, né? É o combustível. É o combustível. Oração é que nem você beber água todo dia. É todo dia você tem que orar. Pastor, orar com ação, né? Orar e ação. Né? E orar com inteligência. Saber, né? Lógico, eu vou citar aqui um padrão de oração aqui, né? Oh meu Deus, o Senhor tem sido bondoso. Continue. Amém. A gente tem que atribuir tudo a Deus. Só que o motivo da sua oração é isso que o Espírito Santo precisa levar até o trono.
qual é o motivo e o objetivo dessa oração. Hoje tem pessoas que acho que nem agradecem, só a petição, né, pastor? Ô, Senhor, me ajuda nisso. Ô, Senhor, me ajuda naquilo. Ô, Senhor. Na verdade, é um contexto muito complicado de falar em oração. Meus irmãos, eu quero dizer para você, pastor Átila, foi uma benção. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Deus esteja eu. contigo Grato, lá, grato. né? Tá lá. Eu queria que você, antes de dar os agradecimentos, depois fazer uma oração, né? Para nós aqui, terminar. Eu digo para você, a cada 10, 15 dias vai ter esse podcast, e trazendo a experiência. Eu quero que você entenda que o pastorado ficou um bom tempo em outro ministério e quando Deus chamou, ele não teve medo. Buscou só a confirmação, né, pastor? Confirmação. Deus estava falando, né, e tudo, só que você teve certeza. Deus tem as suas formas de comunicar com a gente, né? O proceder da transferência, né? E sair, né, como você fala. Graças a Deus, sou muito grato ao pastor Ademilson, pastor Túlio, que me pastoreou. E eu entrei de cabeça erguida no ministério, saí de cabeça erguida, porque a comunhão é isso. E quem tem que ganhar é o reino. É o reino. É o reino que tem que ganhar. Não se fala de placa, né? Não, falando de que fazer o trabalho para o Senhor. Chegou a hora, né? Cristo é o cabeça da igreja. Agora, organização terrena, lógico que a gente tem que respeitar a hierarquia, né? Temos pastores, independente do ministério. Mas Cristo é a cabeça. Se ele falar para mim ou para o senhor, ó, você ficou um bom tempo aqui, agora eu quero te usar lá. Isso. A gente tem que só obedecer, que dá tudo certo. Você entendeu? Obedecer. Ouve a voz. Quem tem ouvido, ouça a voz do Espírito. Que Deus abençoe você, que você tenha depende do horário que você ouvir, mas que Deus esteja no seu caminho, aonde você estiver, que as bênçãos do Senhor Jesus estejam na sua vida. Pastor, ora a Deus para nós, Deus. Amantíssimo Deus, te pedimos nesta hora, nesse podcast, Senhor, que o seu nome seja glorificado e exaltado pelas experiências que nós passamos aqui nesse canal. Pai, é no nome de Jesus, que quem estiver ouvindo e tiver alguma dúvida, se tiver um momento de incerteza, que o Espírito Santo fale com essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, meu Deus. Também te pedimos para o pastor Devair e a sua equipe aqui do podcast, que Deus continue estruturando esse podcast para tirar dúvidas para a conversa, mas que o Espírito Santo venha reinar em nossas vidas. Pai, que essa pessoa que está nos assistindo seja abençoada, seja bem-sucedida, que os seus resultados tragam a honra para o nome de Jesus. Amém. Amém. Tchim-tchim? Tchim-tchim. Deus abençoe, meus irmãos. Que a paz seja convosco.